Novo uso do seu dinheiro depositado na Caixa Econômica via FGTS merece a sua atenção, trabalhador. Em 2024, governo quer usar FGTS digital para impulsionar modalidade e acabar com saque aniversário. Novo consignado privado pode reduzir taxas e ampliar público, mas depende de garantias. O uso do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, digital para impulsionar o crédito consignado para trabalhadores do setor privado pode reduzir taxas de juros da modalidade e ampliar o público atendido, mas depende de acertos técnicos sobre as garantias que os bancos terão em caso de demissão ou interrupção dos pagamentos. O ministro Luiz Marinho, Trabalho, disse à Folha que o governo analisa a viabilidade de destinar não só parte da rescisão, mas também uma parcela do saldo do FGTS para honrar os pagamentos. Tem lá uma parcela da rescisão que pode ser utilizada. O que estamos estudando, que os bancos desejam, é o seguinte: tão somente neste caso, na hora da rescisão, se utiliza ou não utiliza o FGTS. Estamos analisando o que é aceitável do ponto de vista do trabalhador, afirmou. O ministro critica propostas de bloquear no FGTS um valor equivalente a 100% do saldo devedor do contrato, mas deixou a porta aberta para outras opções. Uma nova reunião sobre o tema deve ocorrer nos próximos dias, com participação dos Ministérios do Trabalho e da Fazenda e de instituições financeiras. Desde 2016, a lei permite o uso de 10% do saldo da conta vinculada e 100% do valor da multa a ser paga pelo empregador como garantia para empréstimos consignados, mas a medida nunca foi colocada em prática por ausência de fluxo operacional entre empresas, bancos e a Caixa, agente operador do Fundo de Garantia. A avaliação no governo é de que a criação do FGTS digital, integrado à plataforma e-social, vai facilitar a criação desses fluxos. O consignado é hoje a segunda principal linha de crédito às famílias, atrás apenas do crédito imobiliário, mas os trabalhadores do setor privado concentram só 6,5% de uma carteira total de 634 bilhões de reais, segundo dados do Banco Central relativos a janeiro de 2024. Tanto o estoque já contratado quanto as novas concessões da modalidade são lideradas por servidores públicos e por beneficiários do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que tem em comum uma fonte pagadora estatal e maior estabilidade de renda. A situação é diferente da dos empregados do setor privado, que estão sujeitos a alguma instabilidade diante do risco de demissão. O quadro também se traduz nas taxas de juros. Enquanto servidores e aposentados pagam entre 1,75% e 1,77% ao mês, os encargos cobrados dos trabalhadores do setor privado vão a 2,75% ao mês, dados de janeiro de 2024. O diagnóstico do governo e também dos bancos é de que, além do problema das garantias, a porta de entrada para o consignado no setor privado ainda é deficiente. O acesso à modalidade depende de convênios firmados diretamente pelas empresas com os bancos. Na prática, apenas grandes e médias companhias têm escala suficiente para justificar os custos operacionais de oferecer o serviço. Há, no entanto, uma massa de trabalhadores atuando em micro e pequenas empresas que não têm nem sequer a possibilidade de contratar esse tipo de empréstimo mais barato. Segundo a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, de 2022, quase metade dos 52,3 milhões de trabalhadores atuavam em estabelecimentos com até 99 empregados. O uso do FGTS digital vai derrubar a barreira dos convênios. A parcela será descontada pelo empregador e lançada junto com as demais obrigações recolhidas via e-social. O valor será depois repassado às instituições financeiras. Hoje, as empresas que conseguem firmar convênios o fazem com apenas um ou poucos bancos. A migração do modelo para uma plataforma deve não só inserir mais trabalhadores nesse mercado, mas também ampliar o cardápio de ofertas de financiamento. Na avaliação do governo, a maior competição entre os bancos tende a reduzir as taxas da modalidade, enquanto a expansão do público apto a contratar esse tipo de empréstimo deve impulsionar as concessões. As domésticas não têm acesso a crédito consignado passariam a ter. Todo mundo que está vinculado à ferramenta e-social passa a ter a possibilidade de acessar, independentemente de o empregador gostar ou não gostar, e gerará também uma competição entre os bancos, disse Marinho. O governo ainda não divulgou estimativas oficiais de impacto nas concessões ou nas taxas de juros, mas um integrante da equipe econômica afirma, sob reserva, que o efeito pode ser gigante. Por outro lado, ressalta que a implementação das mudanças não se dará do dia para a noite e demandará investimentos em tecnologia.
Há uma avaliação de que, a depender do nível de segurança do novo sistema para os bancos, a versão turbo do consignado privado pode ganhar uma escala até maior do que a antecipação do saque aniversário do FGTS, hoje a principal fonte de crédito barato para as famílias e que contempla até negativados. Por isso, a medida pode ser uma alternativa para não secar a fonte de crédito às famílias com o eventual fim do saque aniversário e da antecipação desses recursos, almejado pelo governo a despeito da contrariedade dos bancos. Entre 2020 e janeiro de 2024, o saque aniversário e a antecipação de parcelas a serem resgatadas no futuro injetaram 98 bilhões de reais na economia. A antecipação tem taxa de juros média de 1,79% ao mês, menor que a do consignado privado. Só no ano passado, foram liberados 38,12 bilhões de reais, mais que o dobro dos 18,3 bilhões de reais concedidos via crédito consignado privado. Por isso, os bancos são contra o fim da modalidade. No entanto, a extinção do saque aniversário do FGTS é uma bandeira do governo. Marinho já disse em várias ocasiões que trabalhadores que optam pelo saque anual acabam ficando desassistidos quando são demitidos, uma vez que o saldo da conta fica retido no fundo. Apesar da impossibilidade de um acordo sobre este ponto, há nos bastidores sugestões de um meio-termo. O governo cogita uma transição entre os dois modelos que poderia durar cerca de 2 anos. As instituições financeiras, por sua vez, têm a preocupação de que a descontinuidade do saque aniversário e da antecipação das parcelas futuras só ocorra após evidências de que o novo consignado privado está ganhando tração na economia. Do contrário, haveria risco de contração do crédito às famílias e, consequentemente, impacto sobre a atividade econômica. Espero ter lhe ajudado. Eu sou Isis Nascimento, daqui a pouco eu volto.